Fala galera, bem-vindos ao canal Bibliando. Nesse vídeo vamos com o testemunho do jogador Nenê. Bora lá? E aí, cadê o time de Jesus aqui? Yes! Nenê, quem que é o Nenê na essência? Boa noite, boa noite. Obrigado. Uma honra muito grande estar aqui com vocês. Até falei com o Castanley e falei, nossa, tem mais gente que no culto de domingo do pastor Josué. Uma vergonha do caramba para falar, mas muito feliz de estar aqui, poder estar, sendo um exemplo, acho, para essa molecada. Acho que isso para mim é uma coisa que não tem preço. O Nenê na essência acho que é igual a todos vocês. Todos nós somos seres humanos, pessoas que amam a Deus. Eu gosto muito do versículo de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente amar a Deus, cara, não tem jeito. As coisas realmente conspiram, para que tudo aconteça. Porque se você amar a Deus quer dizer que você é bondoso, que você tem compaixão, que você é correto, que você é puro, você tenta dar o seu melhor. Nós somos todos errantes, e imperfeitos, mas Deus sabe o nosso coração. Então, acho que a principal assim que eu vejo em mim é que eu tento ser igual a Jesus e ser o mais simples possível e poder ajudar e ver a alegria, o sorriso numa criança. Para mim é uma coisa que é maravilhoso. Então, acho que esse é o Nenê. Sou um cara muito alegre, jovem, não na idade, mas na cabeça. A gente brinca, muito, Pedro. Vovô. O vovô garoto. Acho que é um... Caleb. Caleb, né? A mesma força entrar e sair. Então, acho que isso acho que faz com que eu esteja ainda jogando, Acho que é uma coisa que eu sempre tento ser, um ambiente, sabe, ter um ambiente gostoso assim no dia a dia, tranquilo. Gosto de jogar futebol também, jogar tênis, tudo coisa de esporte assim eu gosto. E é isso. Acho que um pouquinho aí de mim só. Tá fazendo tudo, pô. Eu surfo nada. Amém. Você, Nenê, como é que foi teu início? Quando é que você percebeu que você queria ser um atleta? Cara, desde que eu me entendia por gente, essa era acho que é a única coisa que eu gostaria de fazer, assim. Eu gostava muito, jogava bola o dia inteiro na rua. Entrei no salão com 6 anos de idade e só pensava nisso, tipo assim, nunca pensei em fazer outra coisa a não ser jogador. Tipo assim, era uma coisa que não estava fissurado em nada, mas eu sabia que ia acontecer, em algum momento assim. Claro que chegou um momento que eu precisava tomar uma decisão, que eu não tinha, foi a época que eu não era convertido ainda, e se continuasse do jeito que estava, com certeza não ia chegar no profissional, não ia realizar o sonho. E aí, a partir disso eu tomei essa decisão e foi uma coisa incrível. Foi coisa de 2 semanas assim para 3 semanas eu tava já para ser mandado embora, de fazer tanta coisa, fazia as coisas erradas e tudo. E o treinador que era chamado de doido, foi ver o treino lá de manhã, numa quarta-feira, e aí treinei pra caramba assim. Foi quando eu tinha ido depois que eu tinha ido na igreja, e aí eu treinei pra caramba e tal. O cara falou, vou levar esse menino pro hotel. Aí o cara, mas ele não é o titular, e tal. Eu falei, não interessa, vou levar ele. Aí acabei entrando no jogo, era contra o Madureira, era o brasileiro da Série C, era no Paulista de Jundiaí, na minha cidade, que eu sou de Jundiaí, de São Paulo. E aí acabei entrando no jogo, fiz 2 gols, aí melhor em campo, pela imprensa. O jogo seguinte, 2 gols de novo, contra o Comercial de Ribeirão Preto. Eu falei, isso não pode ser uma coincidência, E aí que eu vi que, Deus, me mostrando, se eu realmente colocar meu coração assim, para Ele e tentar fazer as coisas corretamente, que Ele poderia me abençoar de uma maneira que eu jamais esperava. Eu tava já, estudava ainda e tal, falava, começar para trabalhar. Até meu pai e minha mãe falaram, você vai ter que trabalhar, não tem ajuda em casa e tal. Os juniores na nossa época era outra parada, Castanho?
R$300 por mês. Da sua época, não sou da sua época. Nossa época, sim. Pera aí, pô. Pera lá. E eu ganhava R$300 no Juniores. Olha só, hoje molecada no Juniores, pô. Você já ganhava 1.000 nessa época aí. E aí, poxa, foi realmente uma coisa incrível, assim. Aí de 2 anos já estava no Palmeiras, depois a seleção pré-olímpica, depois já fui para o Santos, depois para a Europa. E aí, então, realmente foi assim maravilhoso. E eu falei, poxa, eu sabia que ia acontecer, mas se eu não tomasse a decisão, né, de aceitar e ver que Jesus estava cuidando e falou, pô, tem um plano para você, mas se você continuar fazendo besteira, vai dar. Então você tem que tomar uma atitude. Eu quero te abençoar, mas tem que tomar uma atitude. E aí, a partir dessa atitude aí, foi que eu consegui realizar meu sonho da minha família. E realmente foi uma coisa incrível, assim. E a partir daí foi só... Claro que não só bênçãos, né? Mas graças a Deus sempre consegui crescer cada vez mais e chegar em clubes como o PSG e tudo. Então, sabe, sonhos de criança e coisas que eu nem imaginava. Então isso aí foi... Realmente só Deus podia fazer. Você, Nenê, há quanto tempo tu acha que você se tornou um verdadeiro cristão? Pode falar um pouco, te levou esse compromisso mais sério com Deus? Cara, acho que a gente tem que a cada dia, né, saber que a gente tem que estar tentando melhorar. Dessa primeira vez foi quando eu estava lá no Profissional do Paulista, assim, o pastor acabou falando comigo e falou algumas coisas que só eu sabia, né? Só eu e Deus sabia, assim, comecei a ficar muito emocionado e chorei muito, né? Porque era uma coisa que tocava a mim, a minha família era muito humilde e eu tinha grandes sonhos, assim, para a vida da minha família, da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs. E foi um momento muito marcante para mim e eu fiquei, a partir disso, realmente tentar dar o meu melhor para Deus, né, e fazer o máximo possível para devolver as bênçãos que Ele estava me dando, me honrando, né, honrar Ele com certeza da maneira que Ele merece, que mesmo assim, por tanto que a gente faz, acho que às vezes a gente não honra a Deus o tanto que Ele merece, por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Outra época que deu uma, não digo balançada, né, mas eu estava depois do Paris Saint-Germain, me achava o cara e tal, né, e tipo, tinha algumas atitudes que não me convinha, assim, fora de campo, né, com a minha esposa e tal, e eu, né, isso era tava no Catar já, e a gente estava com alguns problemas, e eu falei, poxa, eu preciso tentar melhorar como homem, como servo, porque senão dessa maneira realmente não vai dar. E aí eu lembro que eu fui para um deserto lá no Catar, dirigi não sei quanto tempo, assim, quantos quilômetros, aí sozinho lá no monte, lá em Doha, no Catar, no deserto, e aí, pô, eu orei, subi um pouco assim, né, peguei um que não era muito alto, né, senão, pô, na areia lá no deserto era fogo, hein. Aí, poxa, comecei a orar assim de joelhos, orei, pô, Deus começou a tocar no meu coração e falar, pô, se você precisa melhorar nisso. E assim, fiquei, pô, chorei a noite toda e disse, poxa, realmente foi uma coisa muito marcante. E a partir disso, teve o retorno para o Brasil, que meus filhos, né, do primeiro casamento moravam aqui no Brasil, estava com muita saudade, poxa, precisava de uma direção de Deus. E aí tinha, como aconteceu com o Fábio, né? Tinha alguns clubes que a gente já tinha alguma preferência, ou conhecia, eu já tinha jogado, e aí Deus mandou, eu tinha 2 propostas, e Deus mandou vir para o Vasco em 2015. Eu falava, eu tinha um outro time que também estava bem, tinha ganho os títulos e tudo, não vou nem falar o nome, mas aí Deus me deu direção para ir para o Vasco. Falei, amém. Muitos diziam que eu estava meio doido, porque o Vasco estava mal aquele ano e tal, e já disseram que já tinha rebaixado, mas cara, foi uma coisa tão maravilhosa,
tudo que aconteceu, mesmo que a gente, pô, chegamos vivos, né, no último jogo e tudo, né, não conseguimos manter, mas assim, o tanto de gratidão, de reconhecimento do meu trabalho, que aqui no Brasil já não tinha muita coisa, eu tinha saído do Brasil muito novo, muita gente já nem me conhecia, era uma outra geração, né, e aí Deus, pô, eu acabei recebendo, né, o prêmio craque da galera, que é o melhor do Campeonato Brasileiro, o time sendo rebaixado, né, e eu acabei, né, pela torcida sendo, e aí, cara, com várias propostas, inclusive do nosso rival, tudo, Palmeiras e tudo, e Deus falou, não, você vai ficar no Vasco, e aí a gente acabou, né, voltando para a Série A, fomos campeão invicto, depois no ano seguinte conseguimos classificar para Libertadores, e aí eu vi o reconhecimento assim, né, e o amor de Deus, né, pelo reconhecimento que eu tive dos torcedores vascaínos, né, do amor que eles têm por esse clube, né, e o carinho que eles, né, tiveram comigo, eu vi que Deus estava realmente trabalhando, me abençoando de uma maneira incrível, e realmente acho que foi a minha melhor decisão. Acho que é isso, um pouquinho. Sensacional, né? Ô Leandro, eu lembro uma célula que a gente estava na tua casa. Calma, gente, vamos lá. Vamos ouvir. Eu lembro uma célula que a gente fez na tua casa. Deixa eu só Claro. confirmar aí que realmente está continuando a célula por causa do Castanho, ele que começou essa célula lá no Vasco, que a gente faz toda semana. E o Léo vai lá. Isso é fruto dele. Glória a Deus pela vida dele.